marido falou que não ama mais. A esposa disse que não volta nem pintado de ouro. Pastor, por que que eu vou ficar orando por alguém que já deixou bem claro que não me quer na vida dele? Por que é que eu vou continuar buscando? Eu não quero ninguém obrigado a estar do meu lado. Eu quero que alguém esteja do meu lado porque quer estar e não porque é obrigado, porque está sendo obrigado a permanecer comigo. Isso não, de jeito nenhum. Jamais quero alguém assim. Queridos, a sua intenção, ela realmente é muito boa. Deus me livre de ficar com alguém que não queira estar comigo, né? Deus o livre de nós ficarmos com alguém que realmente não quer estar conosco. Agora, o que a gente precisa entender e que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender é sobre a dureza do coração do ser humano. A dureza do coração do ser humano faz ele impor resistência à vontade de Deus, a qual a Bíblia já declara de antemão que é boa, é perfeita e é agradável. Quando o marido, quando a esposa entenderem, quando eles perceberem que o que eles devem fazer é a vontade de Deus e não as suas próprias vontades, não os seus próprios desejos, quando eles conseguirem perceber que fazer a vontade de Deus é muito melhor do que fazer a própria vontade, quando eles conseguirem enxergar que fazer aquilo que Deus quer vai fazê-los muito mais satisfeitos, alegres e realmente felizes do que eles vivendo a sua moda, a sua maneira. Queridos, quando isso verdadeiramente acontecer na vida do teu marido, na vida da tua esposa, ele vai voltar para casa. Primeiro ele volta para o Senhor, depois ele volta para casa, com prazer de estar ali, tanto com o Senhor quanto com você. Vai haver uma satisfação enorme de estar fazendo a vontade do Senhor. Vai haver plena alegria e contentamento em estar com você, em retomar o casamento, em retomar a família, em destruir tudo aquilo que foi feito de ruim lá atrás, em consertar os erros, as falhas. Vai haver prazer nisso. Mas é claro que neste momento não. Neste momento, se você olhar para o seu marido, se você olhar para a sua esposa, é óbvio que o que eles querem é muito diferente da vontade do Senhor. Mas isso acontece com todas as pessoas que não sabem o que estão fazendo. A Bíblia declara para nós, lá no livro de Lucas, no capítulo 23, no verso 34, por exemplo, vai dizer assim, ó: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Quando as pessoas não sabem, quando as pessoas não entendem, quando elas não compreendem, e não é só saber a letra. Esses príncipes, essas pessoas, esse povo, eles conheciam que Jesus viria. Eles sabiam o que haveria de acontecer com Jesus. Tudo que estava acontecendo ali estava confirmando tudo aquilo que as profecias haviam dito sobre Jesus. Eles conheciam a letra, conheciam o texto, mas não conheceram Jesus de fato. Não conseguiram abrir os seus olhos para Cristo. A dureza dos seus corações mantiveram eles cegos para a realidade que se cumpria diante dos olhos deles. Mas Jesus olha para a situação deles e intercede ao Pai por eles. Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm consciência do que estão fazendo, porque eles não sabem. Se eles soubessem, mas eles não sabem. Olha só, querido, olha só o que está dizendo o texto. Deus reconhece que eles não sabem o que estão fazendo. E assim como este que estavam aqui na crucificação de Jesus, também está o seu marido, também está a sua esposa, nas mesmas condições.
estão vivendo dias terríveis, presos, aprisionados, amargurados, mas eles ainda, pela dureza de coração, eles não conseguem entender que a vontade do Senhor para a vida deles vai trazer muito mais prazer, alegria, contentamento, satisfação e a plena paz e felicidade. Eles não conseguem ver isso. E quando muito eles têm medo das consequências das atitudes que eles estão praticando, Satanás vem logo com a mentira dizer: não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é bem assim. Queridos, há um trabalhar terrível de Satanás enganando o teu marido, junto com a situação de dureza de coração que ele já tem, porque vive no pecado, porque está distante da presença do Senhor. Juntamente com isso, ainda vem as mentiras de Satanás. Se por um lado o coração do seu marido, da sua esposa, está endurecido e ele não consegue ver a beleza do plano de Deus, ele não consegue reconhecer o quão maravilhoso vai ser ele cumprir a vontade do Senhor e voltar para casa, aliado a isso também tem a opressão maligna distorcendo tudo, complicando ainda mais aquilo que já era complicado, aquilo que já era difícil. Tem mais a ação maligna por detrás de cada atitude do teu marido, de cada atitude da tua esposa e principalmente da falta de atitude de reconhecer que estão fazendo a coisa errada, que tomaram a decisão errada e que agora precisam consertar. Tudo isso tem parte do seu marido, parte da sua esposa, mas também tem parte da ação maligna. Agora, queridos, agora, preste muita atenção. Quando o teu marido, quando a tua esposa, quando eles perceberem, quando a venda dos olhos caírem, a dureza do coração se for, eles vão perceber: nossa, como eu era feliz e não sabia. Eu quero isso de novo. Eu quero viver isso de novo. Ele não vai vir obrigado. Deus não vai colocar uma coleira no pescoço do seu marido, da sua esposa e trazer arrastado. Não, não é isso. Não é isso. Quando nós dizemos, quando nós explicamos aqui para vocês que a vontade de Deus prevalece, que o ser humano ele não tem liberdade, ele escolhe influenciado por uma coisa ou outra, quer dizer que Deus vai influenciar o seu marido, vai influenciar a sua esposa de maneira correta. E quando essa influência chegar, eles vão adorar, amar essa influência, porque a influência divina ela é boa. Ela é agradável, ela é perfeita, não existe nada melhor do que a influência do Senhor. E quando eles experimentarem isso, eles vão querer. Então, se hoje o seu marido, a sua esposa diz não quero, não significa que realmente eles não querem. Significa que a influência que eles estão recebendo neste momento, ela é ruim. E não significa que Deus vai simplesmente arrastar o seu marido, algemar ele ao seu lado e obrigar ele a permanecer. Não, Deus vai trazer o convencimento, trocar aquele coração empedrecido, duro, por um coração maleável, um coração que entende, respeita a vontade do Senhor e a considera como primor. Veja a passagem do filho pródigo, observe a passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele sai querendo fazer a vontade dele. A vontade dele era não permanecer mais com o pai, não permanecer mais com a família, e ele vai viver os seus dias conforme o que ele deseja, conforme o que ele decidiu. Mas chega um momento que a Bíblia diz claramente que a venda dos olhos dele, as escamas dos olhos caem. E quando cai, ele enxerga. E o que ele diz? Meu Deus do céu, era muito melhor estar com o meu pai do que aqui. Se eu vivesse com meu pai como um empregado, ainda assim era melhor do que aquilo que eu estou vivendo.
ele não volta amarrado, ele não volta obrigado, ele volta reconhecendo que era muito melhor viver com o pai do que viver a vida que ele estava vivendo. Teu marido, quando voltar, tua esposa, quando voltar, ele não vai voltar, ela não vai voltar amarrada, obrigada, castigada. Não, ela vai voltar reconhecendo que é muito melhor estar com você do que estar lá com o homem estranho. Seu marido vai voltar reconhecendo que é muito melhor viver com você, que esta é a vontade perfeita de Deus para a vida dele, do que viver lá com a mulher estranha. Vai haver um reconhecimento, não é só trazer, puxar de volta, não, é convencê-los. Seu marido será convencido, sua esposa será convencida de qual é a vontade de Deus. Neste momento, eles não sabem, eles não reconhecem, mas vão reconhecer, vão entender e vão voltar para casa. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.